Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CertCast, tá? Então, para você que está chegando agora, caindo de paraquedas aqui no nosso canal, tá? Não deixa de se inscrever, não deixa de dar o joinha, tá certo? E para você que já acompanha o nosso podcast, não deixa de compartilhar para os seus familiares, amigos, cachorro, papagaio, o que você tiver aí, não deixe de compartilhar, tá? Vamos ter coisa boa hoje, tá? Estamos aqui com uma pessoa que tem uma trajetória incrível, tá? Que a gente vai contar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, estou aqui à frente do setor comercial da Impacto Certificação Digital, tá certo? Estou aqui juntamente com a Gabi, prazer pessoal. Meu Deus do céu. Gente, como eu falei, esse podcast, ele não é... A gente não planeja assim, faz aquilo tudo antes, não. A gente realmente gosta de ter uma conversa mais espontânea, descontraída, uma conversa mais de bar sem álcool, assim posso dizer. E claro, né, a nossa estrela de hoje, o nosso empresário contábil, né, Matheus Neri, pai, empresário ali, que já teve uma história muito bacana, né? Meu Deus do céu, que lida com um contador, né? Lida com várias empresas, pequeno, médio porte especificamente, né? Exato. Eu tive que decorar essa parte, gente, porque realmente muitas empresas de pequeno e médio porte, tá? Mas, enfim, hoje o podcast ele vai ser o seguinte, a gente vai conhecer um pouco da história do Matheus, um pouco da trajetória dele, tá certo? Desde a época que Matheus trabalhava lavando carros e hoje se tornou esse empresário que ele é hoje, tá? E fundador da Atalanta Soluções. Correto, Matheus? Corretíssimo. Atalanta Soluções. Esqueci de algum detalhe? Nenhum? Tudo certo? Podemos iniciar? Certo. Perfeito. Vamos lá, meu amigo. Inclusive, seja muito bem-vindo. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Esse é o segundo podcast que você fez, né Matheus, na sua trajetória? Primeiramente, boa noite, o pessoal que está assistindo, né? O João aqui me apresentou muito bem, não tem muito o que falar. E quero agradecer pelo convite. Primeira vez que eu venho nesse podcast e espero que eu contribua aí com o pessoal que está assistindo, com vocês. Pronto. Inclusive o Matheus ele já é de casa, tá? O Matheus ele já é parceiro nosso, já tá uma longa data com a gente. Parceiro ali não só na parte da certificação, mas também das outras soluções, né, que a gente tem aqui. Inclusive, só um adendo antes da gente começar 100%, se você tem vontade de fazer um podcast, ministrar o seu próprio podcast, seja para ser entrevistado também, fala com a nossa equipe, tá certo? 83% das pessoas que procuram nas redes sociais antes de contratar algum serviço ou produto. Então, se você aparece mais, você se destaca mais no mercado e, consequentemente, se você é mais visto, isso gera mais credibilidade, autoridade e confiança. E aqui é o lugar certo. Se você tem algo de bom para falar, se você quer oferecer o teu produto, o teu serviço, aqui é o lugar certo para isso. Então, vamos embora. Matheus, o Brasil quer conhecer um pouco da tua história, mas antes da gente chegar ali na parte profissional e tudo mais, a gente quer saber um pouco de quem é o Matheus. Se fosse resumir quem é o Matheus, quem é que seria o Matheus? Cara, Matheus, ele é um jovem empreendedor com muita ambição, que conseguiu sair de onde saía, está numa situação muito boa e o futuro, como eu posso dizer, é grandioso. Pode me chamar de otimista, mas eu estou indo para cima com tudo. Eu vou conquistar tudo. Perfeito. E falando em futuro, antes da gente pensar no futuro, logicamente a gente tem que pegar um pouquinho do passado, né? Até porque ninguém já nasce grande, né? Claro. A gente sempre passa por um processo, uma construção. Exatamente. E no começo nunca é fácil, né, Matheus? Eu queria entender primeiro, como é que foi um pouco da tua infância? Conta pra gente, como é que foi um pouco dessa tua infância? Da infância, pra gente vai pegar né? mesmo da raiz até chegar no que você é hoje. A gente queria entender todo o processo, né, que passou pela tua cabeça. Exatamente. Pensei que era um passado mais recente. Vocês Não. foram atrás, vou refrescar a memória aqui. Uma pequena volta no tempo. Porque de repente vai ter alguém que vai estar assistindo a gente, que vai se conectar com você, alguém que pode estar passando por esse mesmo processo hoje, ou já passou por esse processo e vai se identificar com você. Então, é importante realmente a gente saber disso. Então, me conta um pouco da tua história, da tua infância. Quem é o Matheus? Vou te contar um pouco.
Conte, é isso que É a uma gente quer saber. história muito antiga, né? Que eu não conto tanto, mas que não é muito diferente da maioria dos brasileiros. Origem humilde, pais que não terminaram os estudos, trabalham ali no trabalho braçal para se manter. Estudei em escola pública, basicamente foi isso. Meu pai era pedreiro, minha mãe era camareira. Quem tem mãe, quem teve uma mãe, né, que na sua infância trabalhava fora, sabe como é. De manhã, quando ela sai, você não vê ela. De noite, quando ela chega, você já está dormindo também. E o meu pai, ele era pedreiro e, infelizmente, alcoólatra. Então, foi um período da minha vida, da vida da minha irmã também, que passou isso junto comigo, um pouco complicado. Perfeito. Entendeu? Um pouco turbulento, né? e tal. Turbulento ali, às vezes incerto. Mas de certa forma, tu acha que de certa forma essa tua infância ela forjou um pouco do que você é hoje ou você foi aprendendo realmente com a vida, com alguns tapas na cara que foi recebendo ao longo desse processo? Aí a gente entra muito na parte psicológica. Entendi. Mas eu acredito que ela influenciou de duas formas diferentes. Quer ou não, influenciou de forma negativa. Todo mundo aqui carrega algum tipo de trauma, algum tipo de consequência. Claro, isso aí Sim. todo na mundo. sua Perfeito. personalidade de algo que você passou no passado. Então, eu cresci em um ambiente caótico, né? Cresci em um ambiente caótico. Consequentemente, fui uma criança que tentava me esconder ali, não chamar atenção para não ser alvo de nenhum tipo de problema que acontecia na minha casa. Então, isso me fez ser uma criança tímida. Aquela criança que fica na barra da saia da mãe ali, se escondendo. Mais retraída, de certa forma, às vezes Retraída. com medo ali Chama- das coisas. Poxa, pra comprar um pirulito eu chamava minha mãe. Ó. É, não, pô. Juro a você. Pra comprar um Big Big eu chamava minha mãe. E tô aqui no podcast. Ou seja, a infância me marcou de uma forma em trazer um trauma pra mim. E depois, futuramente, quando eu comecei a desbloquear esses traumas, eu fui desbloqueando um atrás do outro. Perfeito. Ligação, falar com pessoas, resolver problema, apresentar podcast, palestrar. Talvez eu nem tenha pensado nisso, mas eu acredito que dessa forma que aconteceu. Eu Perfeito. vim de uma história, E fui superando e isso me deu mais vontade de ir superando cada vez mais as coisas à minha frente, saindo daquela realidade de onde eu vinha. perfeito. Basicamente essa foi, sei lá, desde que eu me entendo por gente, né, essa situação familiar, até infelizmente a morte do meu pai por alcoolismo quando eu tinha em torno de 13 anos. Então, eu acredito que essa foi a primeira fase da minha vida, uma fase muito comum na vida dos brasileiros que acaba tendo consequência negativa depois. Sim. Entendeu? O bom porque esses altos e baixos, eles realmente fazem a gente forjar quem a gente é hoje, né? Com certeza. Ou pelo menos quem a gente quer ser futuramente. E você falou, exemplo, alguns traumas, mas se a gente for, ao invés de falar de traumas, a gente for falar de sonhos. Porque toda criança é sonhadora. Pronto, você Né? entrou exatamente já linkando com a conversa que eu estava falando ainda agora. Quando você sofre algum tipo de situação na sua infância, geralmente, me corrija quem for psicólogo, tá? Mas geralmente você vai por um dos dois caminhos. Ou você vai ser igual àquela pessoa que lhe causou algum tipo de trauma, ou você vai por um caminho diferente. E isso independe da sua própria escolha. É o seu cérebro que vai escolher uma das duas saídas. Eu acredito que no meu caso, eu fui por um caminho diferente. Um caminho diferente de, digamos assim, de ser uma pessoa alcoólatra, de ser uma pessoa que traz problemas. Então, possa ser que eu tenha ido para o caminho de ser uma pessoa que traz paz, que resolve o problema, Isso é que muito vai ter na sua casa uma realidade totalmente diferente daquela de onde veio. Eu Pronto. visualizo dessa forma, Sim, claro. entendeu? Caramba, bacana, velho. Então, você realmente sai de uma coisa realmente turbulenta, uma coisa traumática, para realmente uma coisa mais pacífica, uma coisa mais de realmente resolver problemas, que a gente vai chegar nessa parte de resolver problemas, né, Matheus? Com Mais pra certeza. frente ali, que é o que o povo quer saber, né? Porque quem não quer resolver seus problemas hoje, né? Ou pelo menos alguém que lhe ajuda a resolver os problemas que você já tem diariamente. Mas... Posso trazer um ponto antes? Traga 2, traga 3, manda pra cá. É 10, né? Essa situação
que molda as pessoas, né? Molda a gente. Querendo ou não, você tem que ir para um caminho diferente daquela realidade, algo mais saudável. Claro. Mas você tem que se resolver com aquele passado também. Sim. Claro. Você entender que o seu pai e a sua mãe também são seres humanos, também estão aprendendo no caminho, também tem seus próprios traumas. Vira um pouco. Também Perdão. tem seus próprios traumas, e a partir do momento que você ressignifica, perdoa aquele passado, você consegue seguir o seu rumo tranquilamente. Sem muitos problemas psicológicos, sem muitos... Enfim, você entendeu. Você né? chegou a Realmente fazer ressignificar. alguma terapia, alguma coisa assim? Cara, não. Mas deveria, não porque eu tenho algum tipo de problema, mas eu acho que a maioria das pessoas deveria ter A um maioria das pessoas acompanhamento, precisa, né, cara? Porque principalmente empresários. entender, né, o que é que se passa dentro da cabeça pra gente poder ter mais... Exemplo, o empresário, muitas vezes, ele abre uma empresa, ele tem um objetivo, ele tem um sonho, ele tem uma meta e muitas vezes ele se pega, às vezes, perdido, porque muitas coisas da vida se misturam, às vezes não entende que coisas pessoais podem acabar afetando não só no negócio dele, mas no financeiro dele, que consequentemente acaba virando uma bola de neve entre outras coisas, né? Inclusive, tem até uma curiosidade, a gente tava até batendo um papo antes de começar o podcast, e Matheus, ele tinha comentado uma coisa que eu até fiquei curioso de perguntar. Eu vou só, tipo assim, perguntar esse ponto, a gente vai voltar um pouco, mas é o seguinte, tinha uma parte ali que você tinha comentado comigo sobre uma parte de finanças, eu não sei, assim, Psicologia financeira, algo do tipo. era alguma coisa relacionada à psicologia financeira. Tinha um outro termozinho, mas eu não tô me recordando agora. Que era uma coisa que realmente eu tinha uma curiosidade e queria saber mais sobre. Você pode dar uma olhada depois, né? Inclusive eu vou... Vamos terminar, né? Bora. Um pouco da minha história. Tá. Continuar ali daquele ponto que a Tranquilo, gente vamos parou. embora. Mas aqui a gente E aí, vai quando você chegar lá. refrescar, a gente fala. A gente vai chegar lá. Quer saber? Vamos deixar isso aqui, vamos seguir. Qual era o teu sonho de infância, assim, de... Quando eu crescer eu quero ser tal coisa? Eu tinha 2 sonhos. Diga. Um era ser motorista de ônibus Caramba. Oxi! Toda criança tem um sonho engraçado, né? Motorista de ônibus. e o outro era Justo. ser do exército. Por que eu queria ser motorista de ônibus? Como minha mãe trabalhava num hotel, ela trabalhava no hotel do lado da rodoviária, ali no Varadouro, ali no centro da cidade. Certo. E se hospedava lá um dos motoristas ali da rodoviária. Sim. E ele fazia uma viagem de João Pessoa, Aracaju e tal. E de vez em quando ele dormia no hotel. No hotel que a minha mãe trabalhava. Uhum. E aí, no dia de folga dele, ele pegava o ônibus e levava pro Lava Jato. E eu ia junto com ele. Pô, aqueles ônibus de rodoviária com 2 andares. Pô, eu brincava e rolava lá. Tu já tava mais ou menos com que idade nessa época? 10 anos, 8 anos, nessa faixa. Era realmente criança, né? Inclusive, teve uma parte ali da tua história que tu começou a trabalhar em Lava Jato, né? Já foi mais ou menos nessa época ou foi a parte dali que tu teve esse contato com o Lava Jato? Qual foi essa transição que tu chegou até o Lava Jato? Aí foi só uma coincidência. Coincidência, total. Porque quando eu comecei a trabalhar no Lava Jato, de fato, aí já foi um pouco mais tarde, quando eu já tinha terminado o ensino médio. E aí eu tava procurando emprego, trabalhei em alguns outros cantos fazendo bico. Achei esse emprego no Lava Jato e fiquei um tempinho ali, mais do que eu acho que deveria. No Mas caso, aí já é esse foi outra o teu fase, né? primeiro emprego? No Lava Jato foi o primeiro? Bom, oficialmente falando, já trabalhei de garçom ali, fiz a diária, já trabalhei em padaria lavando as formas, né, os pratos. Deixa eu ver onde mais eu trabalhei. Trabalhei no supermercado, ali organizando as prateleiras, as avarias, né? No supermercado tem coisa que estraga, que você tem que tirar e tal. Mas oficial mesmo, que eu digo, que eu passei mais de 2 meses, foi no Lava Jato. E eu tinha em torno de 20 anos. Entendeu? Entendi. E aí no Lava Jato foi onde eu passei mais de 1 ano ali trabalhando, 1 ano e meio, se não me engano, trabalhando de fato. Então, digamos que foi a minha primeira experiência profissional que eu considero foi o Lava Jato. Tu já fez, no caso, você fez alguns extras, né? Fez com alguns subempregos assim, Exatamente. né? Variados, mas o primeiro trabalho mesmo, de fato, foi essa questão do Lava Jato, né? Exatamente. Mas tu antes já tinha essa noção, assim, de, exemplo, disciplina, esforço, essa questão do Cara, ou tu adquiriu com o tempo, como é que foi?
Na verdade, nessa época, entre me formar no ensino médio e ir pro Lava Jato, é um período que eu tava perdido. Uhum. Que acontece com a maioria dos brasileiros. Você veio de uma origem humilde, num bairro que tem muita... Você era de que bairro mesmo? Cara, eu morava na Ilha do Bispo. Ilha do Bispo. Não é onde tem a linha do trem, não? A linha do trem. A linha do trem. E ali é um lugar relativamente perigoso, pelo menos na época. Eu não sei como é que tá hoje. Eu acredito que não tenha mudado muita coisa. A linha do tiro, né? Eu acredito que não tenha mudado muita coisa. Mas é um ambiente ali, todo final de semana o pessoal bebendo, festejando, com som alto. Na minha rua tinha uma casa lá que os caras que eram envolvidos, né, por assim dizer, ficavam lá. E, querendo ou não, os jovens daquela comunidade, eles vão meio que ser influenciados por aquilo e geralmente eles vão para esse caminho. Porque às vezes está naquele meio, né? E o ser humano, nós somos esponjas, né? Do ambiente que a gente vive, que o ambiente influencia muito. Principalmente se você é jovem, se você, digamos, é atraído por aquela adrenalina, sensação de ser melhor do que os outros, que é só uma ilusão. Mas graças a Deus eu não fui por esse caminho. Graças a Deus a gente se mudou de lá para um bairro melhor. Mas respondendo à sua pergunta, Sim. Se não me engano foi a sua pergunta, né? Nesse meio termo, o que eu tava na cabeça? Cara, eu tava perdido. Entre o me formar e o Lava Jato, eu tava perdido. Me formei no ensino médio, fiz Enem, fiz essas coisas, não sabia muito bem o que eu queria escolher de curso ali. Não me via como um profissional, eu não sabia, digamos assim, lidar com pessoas. Cara, é basicamente uma criança. Eu fiz umas entrevistas esses dias, só fazendo um ponto. Eu fiz umas entrevistas esses dias com os adolescentes de 17, 18 anos, que estão se formando no ensino médio, e aí tem um programa chamado Primeira Chance do Estado, onde o Estado paga uma bolsa para esses estagiários e coloca eles para trabalhar na empresa. Eu fiz entrevista com 6 jovens. Um não conseguia falar, que estava nervoso. O outro não sabia muito bem do curso que ele estava fazendo. Realmente, quando você tem 17, 18, 19 anos, você acha que está arrasando, mas você é um papel em branco. E você geralmente não sabe para onde você vai. Essa era a minha situação. Tanto é que eu digo, eu passei mais tempo do que eu deveria no Lava Jato. Passei mais de um ano no Lava Jato. Por quê? Em retrospecto, analisando, porque eu não sabia para onde ir. Tá, o que eu vou fazer? Inclusive, gente, só um detalhe. Matheus, ele enviou umas fotos pra gente do Lava Jato. Mas, se vocês verem o Pokémon antes da evolução, vocês não estão ligados não, velho. Eu olhei assim pra Matheus, velho. Se eu visse você de noite, eu corria. Teve um globo eu diria que na vida, né? Aquela época era sofrida. Comia chiclete do chão ali. Aí, queria dar uma olhadinha. Aí, meu irmão, se eu visse você de noite, juro por Deus que eu corria. Gente, é literalmente o Pokémon antes da evolução. Agora vocês estão vendo o Matheus, ele está aprimorado. Assim, ele tá na skin máxima. O homem aqui aumentou a FIP. Ali era sol quente, meu amigo. Nas costas. Um ponto muito interessante, só interrompendo aqui, João, rapidinho. Fica à vontade. Mas que ele veio de uma família, né, João, que tinha uma realidade ali. Ele morou em um lugar que tinha uma realidade que ele também falou que não se encaixava. E ele foi pro Lava Jato, e em algum momento ele pensou, eu não quero isso. Quando a gente vê que tem pessoas que se contentam com isso, né? Eu queria entender qual foi o momento, o que ali que você pensou, eu não quero isso, não quero ficar aqui, eu quero outra coisa pra minha vida. Show de bola. Vou chegar nesse ponto agora. Bora. Mas resumindo ali, essa época que eu não sabia o que estava fazendo, não sabia para onde eu ia, e eu não enxergava em mim o potencial que eu tenho hoje, por assim dizer. Porque eu não tinha exercido esse potencial. Embora eu tenha sido o melhor aspirador do Lava Jato até hoje. Depois que eu saí, o Lava Jato, desceu. Nossa. Rapaz. Te chamaram depois, não, Matheus? Chamaram não. Era o empregado estrelinha, né? Mas a transição, ela não foi tão intencional quanto vocês acham. Eu tinha um amigo que estava trabalhando em um escritório de contabilidade e ele me chamou para trabalhar lá em um setor que não necessariamente é a parte técnica da contabilidade. Era mais ali auxiliar administrativo, estagiário. Certo. Tirar nota.
fazer ali um documento no Word. Realmente administrativo no geral, né? Nada Administrativo muito... no geral. Tirava até conta de energia pro cliente. Imprima esse boleto aí pra mim. Imprima esse boleto aí que eu perdi a data, a segunda via. Então, pra vocês terem noção, eu cheguei lá, não sabia nem digitar direito no computador. Eu digitava assim nos números. Não entendi assim. Aí o meu amigo foi me ajudando, eu fui aprendendo o básico ali, nota fiscal. E o ponto de virada dessa experiência profissional, na minha opinião, foi... Digamos que eu encontrei uma área onde eu pensei, pô, eu desenrolo isso aqui. Eu sou capaz, eu tenho habilidade, é algo que me interessa muito. Então, ter essa experiência no escritório administrativo, por assim dizer, resolver problema ali no computador, mostrou pra mim que eu era uma pessoa inteligente, capaz, coisa que eu não enxergava antes. E falando nisso, só um adendo. Teve alguém que te acompanhou nesse processo? Alguém que acreditou em você, que investiu em você? Ou realmente foi sempre o Matheus, você por você e Deus e só? Qual processo você está falando? Do Lava Jato em si? Cara, eu acho que... Porque eu acredito, não sei, mas você falou um pouco desse processo assim de... Que não queria ficar só naquilo, né? Que teve, no caso, sonhos maiores, pensamentos maiores que levaram a chegar onde você está hoje, correto? Sendo que muitas vezes a gente não cresce sozinho. Muitas vezes a gente tem um amigo, um familiar, alguém que acredita na gente, alguém que aconselhava a gente, alguém que investe na gente de certa forma, seja financeiramente falando, emocionalmente falando. Né? Tinha alguém que estava com você, ou pelo menos esteve com você por um período ali, que, meu irmão, essa pessoa, você é grato por essa pessoa, grato. Cara, as pessoas que foram meus colegas de trabalho lá no escritório que eu trabalhei. O dono do escritório, o responsável pelo setor. Então, são pessoas, né? Foram pessoas que tinham muito mais conhecimento e experiência que eu, que já tinha muita coisa para fazer, mas fazia questão de parar um tempinho ali, explicar, mostrar, me orientar, trazer os bizus, entendeu? Então, basicamente, foi aquelas pessoas ali do ambiente que eu estava. Provavelmente porque viram que eu estava interessado, queria entender, apesar de não ter experiência tanto quanto aquelas pessoas, principalmente naquela parte mais técnica, mas o que eu pudesse ajudar, eu estava ali para ajudar. Perfeito. E ali no final do expediente, no setor da folha de pagamento, deixa eu te ajudar nas admissões, aí tu vai me ensinando aqui. E aí a pessoa também ia me explicando. Coisa que até hoje, apesar de eu ter saído de lá, eu consigo fazer uma ligação com o pessoal de lá e o pessoal me ajuda. Nunca pensasse assim, né? Eu vou virar contador, vou abrir um escritório de contabilidade. Isso era uma coisa no total. Início, eu não imaginava, né? Tanto é que antes de ir pra entrevista, eu ainda fiquei me auto-sabotando. Mas calma, será que... Mas vamos lá, primeiro. Perdão. Vai ficar pro making off. Mas primeiro, por que contabilidade? Vamos lá. Bom, como eu tinha explicado, né? Eu caí lá de paraquedas. Foi realmente paraquedas. Não teve nada que levou até lá. Foi tipo assim, contabilidade. Vou ver o que é que dá aqui. Melhor que Lava Jato. Eu já ia dizer, menos pior que Lava Jato, tô indo. E aí lá dentro, meio que eu fui aprendendo, né? Tinha muita fome de aprender, porque era realmente algo que me interessava, estava me interessando. E aí eu disse o seguinte, pronto, eu vou entrar no curso de contabilidade. Vou fazer isso. Então, no porque caso... realmente é como se eu tivesse encontrado uma área, por assim dizer, que é onde está o meu potencial. Não necessariamente um escritório de contabilidade. Foi o que eu escolhi no meio do caminho? Foi. Mas eu acredito que eu me desenrolaria, talvez, um escritório de advocacia, outro tipo de escritório. É cara de corretor, tu viu? Uma imobiliária. É uma. Por que não? Parece. Por que não? Então, esse ambiente de escritório, ambiente de resolver problema, burocracia ali no PC, esse ambiente de você entender como os órgãos funcionam, entender um pouco ali da legislação, documentações fiscais, e também a parte do empreendedorismo,
que eu observava muito no escritório, foi algo que foi me trazendo para dentro desse mundo de uma forma apaixonante, por assim dizer. Então, você pode afirmar que tudo isso foi o que te chamou a atenção e foi te trazendo cada vez mais perto para contabilidade, para a parte de... Exatamente. Não só contabilidade, mas a parte de empreendedorismo, negócios, de uma forma geral. Exatamente. Uma coisa que eu fazia era analisar muito o dono do escritório. Como é que ele fazia uma reunião, como é que ele cobrava dos seus colaboradores, por que ele tomava atitude X, Y ou Z. Então, ali nesse caminho, tiveram pessoas que você se espelhou, né? Você... Me espelhei muito no dono do escritório voltado para negócios, por assim dizer, certo. E aprendi muito com o pessoal da equipe dele, a parte mais técnica, por assim dizer, como lidar com clientes e tal, e aí eu fui me desbloqueando, fui aprendendo, fui avançando ali no estudo que eu estava fazendo na Gran Faculdade, né? E aí antes de me demitir, eu já sabia que em algum momento eu ia abrir escritório. Então, até antes de pedir demissão, eu já sabia que em algum momento eu iria abrir um escritório. Por quê? Você já saiu de lá já com essa visão. Já com essa visão. Entendi. Essa questão da demissão, por exemplo, no caso você que foi lá e, quero me demitir, eu quero... Aí que a gente entra no ponto. Existe um escritor chamado Napoleon Hill. Não sei se você já ouviu falar. O famoso. Para quem é da área comercial, gosta de autodesenvolvimento, com certeza já ouviu falar de Napoleon Hill. Inclusive foi ele que escreveu, se eu não me engano, aquele Mais Esperto que o Diabo e outros, Mais né? Esperto que o Diabo, Pense e Enriqueça. Os outros esqueci, mas esses são os mais famosos. Inclusive, você recomendaria esses livros para quem está começando a empreender, para quem quer realmente se desenvolver? Recomendo para quem está iniciando no empreendedorismo ou quer empreender, ler o livro Pense e Enriqueça, que foi o livro que eu li, do Napoleon Hill, que meio que me empurrou ali para pedir demissão. Respondendo a sua pergunta, eu pedi demissão para abrir o meu escritório. Muito justamente por analisar o dono do escritório, já ter decidido que em algum momento eu iria ter o escritório, assistir muito podcasts sobre negócios, como, por exemplo, o podcast do Alfredo Soares, G4, e eu fui entrando nesse mundo do empreendedorismo. Você era consumidor de podcast, então, né? Exatamente. Bacana. Quem diria? Doido o cara era consumidor de podcast e hoje ele tá aqui já fazendo o segundo. Muito bacana. E aí... Deixa eu só pontuar essa questão do Napoleon Hill. Tá. Esse livro do Napoleon Hill, que é o Pense e Enriqueça, de forma muito resumida, ele diz que aquilo que você acredita, que você coloca na sua cabeça, que é possível você alcançar, vai acontecer. Desde que você tenha uma obsessão. Eu acredito que ele usa até a palavra. De fato, você tem que ter uma obsessão naquele objetivo. Porque todo o seu pensamento vai ser voltado para aquilo. Todas as suas atitudes vai ser voltada para aquilo. Tudo que você reagir, pensar, vai ser voltado para aquilo. No meu caso, era pedir demissão e abrir o meu escritório. Esse era o meu objetivo. Para a realidade que eu vim, para a experiência que eu adquiri em escritório, para o meu escritório dar certo, não tinha histórico disso. Muito improvável. É muito raro. E é aquela questão da lei da atração, né? Exatamente. Você almeja muito aquilo, essa obsessão que você fala, realmente, o que você fala, você atrai. Só te interrompendo. Não, tranquilo. Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho leva a algum partir canto. do momento que você define um caminho e, consequentemente, todo dia você trabalha para achar qual vai ser o melhor caminho para você alcançar aquele lugar, uma hora vai acontecer. E é muito bom quando você tem a sensação, acho que eu achei o caminho. Eu acho que é esse. É só ter paciência, 2, 3 aninhos, investir X, Y, Z, que eu vou chegar lá. Eu disse aqui que na época meu objetivo era ter um escritório de contabilidade, pedir demissão e ter um escritório, né? Mas você já cria outros. Eu tô escutando a campainha aqui, tá vindo coisa boa aí, viu, galerinha? Tá vindo coisa boa aí, viu? Mas, eu queria só abrir um ponto aqui,
porque isso é uma coisa muito real, isso até a gente passa no nosso dia a dia, que é o quê? Exemplo, ele falou que havia lido um livro, né, a questão do autor Napoleão Hill, né, tudo mais, que foi um pontapé ali, né, foi para ele chegar onde ele chegou hoje, para tomar aquela decisão de pedir demissão de onde ele estava e começar ali a empreender, a correr atrás das coisas dele. E aí, essa questão da leitura é muito importante, principalmente para você que às vezes é empresário, ou até mesmo se você é da área comercial, ou de qualquer área, na verdade. Muitas vezes uma leitura, ela faz você expandir seus pensamentos, ideias, faz você realmente... Claro que ela não vai fazer você tomar atitude, mas ela vai te dar os caminhos, mas vai deixar muito mais claro para você chegar lá, para você correr atrás do seu objetivo. Porque quando a gente tem aquele objetivo mais claro e a gente foca nele, né, aí vem aquela questão da lei da atração e tal, meu irmão, aí a gente chega lá. Olha, miséria. Coisa boa chegou aí. Chegando algo. O momento, viu? O momento. Caramba. Deixa eu ver aqui. Já bota a logo aí, né? Não, minha certeza. gente, o cheiro Vocês não têm disso ideia aqui. do que tem aqui. Trocar aqui, peraí. Caramba, ei. Tá, chegar tudo aqui. Rapaz, né? Dá pra sentir o cheiro de longe. Qual isso aqui eu tenho que tirar de perto da gente, porque vai incensar a sala aqui. Olha, Eu gente, já- vou ter que encerrar o Já vamos podcast. desconcentrar aqui da história Gente, do Matheus. Ó, a gente tá aqui chegando forte, tá? Com o pessoal da Big Blend Hamburgueria JP. Eles que estão aqui, ó, fortalecendo o podcast, tá? Da gente. Inclusive, é um dos melhores hambúrgueres de João Pessoa, tá? Fica lá no Valentina, é um delivery. Gente, o hambúrguer é top, artesanal, totalmente um dos melhores. E aqui a gente só traz o que a gente prova e o que a gente comprova dizendo que é bom. E a gente não indica coisa ruim pra vocês. Então, gente, vocês podem pedir, tá? Eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. Tá passando aí na telinha um pouco das promoções que eles têm, um pouco dos hambúrgueres pra vocês verem que, gente, vocês olham, chega da água na boca. Eu já quero acabar o podcast aqui e ali ficar perto de julho, tá operando ali, abrir os pacotes e comer tudo aqui. Cheiroso. Tá, inclusive, João, um abraço, João. Muito obrigado pelo fortalecimento, tá certo? Inclusive, para quem pedir, tá, no delivery, ou chegar no WhatsApp deles, o pessoal da Big Blend, vai ganhar 10% de desconto, tá? Mas, ó, tem que falar que veio através do podcast, tá? Ó, vi o podcast lá, quero fazer um pedido. Então, além de já terem preços muito bons, muito acessíveis, né? E ser assim, artesanal. E, gente, um hambúrguer hoje é R$50, R$40. Você vai ter uma qualidade top, valor acessível, que cabe no seu bolso, vai deixar sua família feliz. Aproveitar que hoje é sexta-feira, já pede logo, tá? Já pede ali no final de semana e vamos embora. Temos mais uma parceria hoje, mais um patrocinador hoje, que é o pessoal do Dogão da Laura, que vai estar presente aqui fortalecendo no próximo final de semana, tá certo? Em mais um episódio do Certcast. Gente, vocês têm noção do que é um cachorro quente de 30 centímetros? Minha gente, você olha assim, chega da água na boca. Acho que um cachorro quente dá pra nós três aqui, não dá não? Se a gente fosse dividir. Muito provavelmente. Com certeza. Minha gente, olha que eu acho que eu comeria um desse aqui sozinho, porque eu particularmente como muito. A gente vai deixar o Instagram do pessoal, o contato do pessoal para vocês seguirem no Instagram, dar essa força, tá certo? Para vocês pedirem, garantir esse descontozinho e deixar o final de semana de vocês cada vez melhor. A gente vai abrir aqui um momentozinho mais tarde para fazer aquela divulgaçãozinha top, né? Que é a melhor parte do podcast, que a gente come, que a gente prova tudo aqui na hora pra vocês, pra gente fazer inveja pra vocês, né? Mas vamos embora. Prosseguir com o Matheus. Continuar aqui, porque senão vai ser... Ficar falando só de comida vai dar fome, eu vou até esquecer do... Que só os TDAH, né, meu povo? Então vamos embora. Matheus, eu vou ser bem sincero pra você. Fiquei tão perdido aqui com o cheiro dos hambúrgueres que eu até fiquei desnorteado do que eu tava lhe perguntando. Vou refrescar a memória agora. Refresca a memória. Na verdade, você falou do Napoleão Hill e agora a gente vai voltar um pouco pra minha história. Exatamente. Pedi demissão. Inclusive até deixar aqui assim, ó. Pessoal ver.
Certo. João, mais uma vez, muito obrigado. Você é 10. Vamos embora, chegar junto e vamos lá. Sim, voltando. A gente tá falando de Napoleão Hill e tudo mais. Que é importante essa questão da leitura, né? Inclusive, me motivou muito a gostar dessa parte comercial. Foi justamente por conta da leitura. Mas vamos lá, Matheus. Vamos ao que interessa. Teu primeiro escritório de contabilidade. E aí, esse processo? É isso que eu vou falar. Vamos embora, que a gente quer saber como é que chegou lá. Vamos lá. Quem quer empreender, quem é empreendedor, vai ter que aceitar a seguinte verdade. Em algum momento, você vai ter que tomar uma decisão muito arriscada, que aí os seus familiares vão dizer, não faça isso, mas essa decisão é o que pode te fazer mudar teu jogo. Trazer um novo piso para tua vida, para tua empresa. O primeiro, nesse caso, foi ter pedido a demissão. E essa foi só a primeira loucura. Pedi demissão, sabe quanto minha carteira de clientes me pagava por mês? R$ 500 por mês. Eu tinha um dinheiro ali guardado, disse, não, vou pegar esse dinheiro guardado, vou dar esse tiro. Se der certo, eu monto meu escritório. Se der errado, que pode também acontecer, no pior dos casos eu teria que pedir meu emprego de volta, arrumar emprego em outro canto, talvez até, ninguém sabe como é o mercado, como estava o mercado naquela época. Mas eu poderia até correr o risco de voltar para o Lava Jato. Eu acho que não iria acontecer, porque eu já tinha uma certa habilidade. Mas, basicamente, quando eu me demiti, os meus clientes me pagavam por mês em torno de R$ 500. Se eu não conseguisse fazer que aqueles 500 quadruplicasse nesse caso, né? Provavelmente eu ia ter que voltar pro emprego com o rabinho entre as pernas, porque deu errado. E para piorar essa situação de ter se demitido com pouca renda para vir, por assim dizer, e fazer dar certo em 2, 3 meses, um mês depois que eu me demiti, eu recebi a notícia que eu ia ser pai. Putz! Disso eu já pensei. Como é que ficou a mente? Dormia? Vou ter que voltar a trabalhar lá no escritório. Empreender no Brasil não é fácil, né? Agora imagina você com essa notícia que ia ser pai, muita responsabilidade. Agora me fale, porque querendo ou não, velho, sua primeira filha, não é isso? Exatamente. Inclusive, qual que é o nome da sua filha? O nome da minha princesa é Beatriz. Bia. Hoje ela tá com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Fez esse mês agora. E aí eu considero que o nascimento do meu escritório, a data que eu coloco como aniversário do meu escritório, é a data que eu recebi a notícia que ia ser pai. Ou seja, a partir daquele momento, apesar de que a minha cabeça pensava, não, vou ter que voltar para onde eu vim, vou ter que, sei lá, arrumar um bico, alguma coisa. Se tudo der errado, eu preciso contribuir com a minha responsabilidade, arcar com a minha responsabilidade, por assim dizer. Mas aquela notícia eu considero como sendo o nascimento oficial do escritório. Então você conseguiu transformar um problema, por digamos assim, né? E na maior solução da sua vida, podemos dizer. Recebi essa notícia, trabalhei, fui atrás de cliente, não sabia como fazer marketing, até porque, apesar de ver os podcasts, a prática é outra coisa. Então eu tive que aprender a captar clientes. Para você ver, eu pegava cliente no Facebook, o pessoal postava, pegava clientes em portais de freelancer, como o Workana, 99 Freelas. Enfim, tentava colocar a empresa no Google ali para ver se eu conseguia uma ligação. Então foi uma época que eu tive que captar cliente suficiente para eu não voltar a pedir um emprego, arcar com as responsabilidades da minha filha e começar a estruturar o escritório de fato. Graças a Deus, em menos de 3 meses, eu consegui uma renda muito maior do que eu esperava, para a minha realidade. O medo maior na época foi o fato de ser pai pela primeira vez. Exato. Ou o fato de empreender? Não entendi a pergunta. Não, no caso, porque você estava nesse processo de empreender, sim, você descobriu que ia ser pai.
Então acredito que às vezes a mente ela fica um pouco confusa, né? Porque Exatamente. você fica pensando primeiro no lado da paternidade e consequentemente você pensa nesse lado do... Porque quando você, exemplo, é carteira assinada, você tem geralmente aquela segurança, né? Exatamente. Aquela não vou dizer estabilidade, mas você está mais seguro ali, certo? Exatamente. Então, sendo que aí você decidiu ir além, porque empreender aí realmente era você por você e... Porque empreender em si já é um risco, né? Exato, já é um risco. E aí tinha uma pessoa ali que correria o risco junto comigo. Uhum. Mas eu posso dizer que apesar da minha mente tentar me sabotar, coisa normal de ser humano, eu fui pra cima. Querendo ou não, aquilo ali me motivou. Provavelmente, eu costumo pensar, será que se eu tivesse recebido aquela notícia, realmente Bia tivesse vindo pra minha vida, será que não tinha acontecido ao contrário? Eu iria me relaxar, eu iria querer, sei lá, ter uma vida mais fácil, vou voltar pro escritório ali, trabalhar ali, cumprir meu horário, Porque bater você ponto. se sente confortável, Eu né? me sentir confortável. Ou iria conseguir realmente escalar a empresa, mas em vez de utilizar aquele dinheiro para construir a base do meu escritório, para eu poder arcar com as minhas novas responsabilidades, podia acontecer de, sei lá, um sexto da vida eu querer só ir para PH, sei lá, embora eu não goste muito, tomar cerveja, enfim, gastar dinheiro com besteira, comprar um PlayStation da vida, sendo que no início de toda empresa, o dinheiro que você gera é para reinvestir nela. Não tem lucro já nos primeiros Eu meses. passei um ano no 0 a 0 e o faturamento baixo. Só investindo, faturamento baixo, só ali, investindo um pouquinho, sem retorno. Só suando, conseguir a renda necessária para não precisar voltar para onde eu estava e arcar com as minhas responsabilidades, junto com a reserva que eu tinha ali, né? Querendo ou não, trouxe uma certa segurança. Mas querendo ou não, é complicado. Entendeu? E aí, após isso, eu tomei outra decisão. Pô, me demiti, em 3 meses consegui uma carteira legal. Tá. Nesse terceiro mês, eu aluguei um escritório. Aluguei uma sala comercial. Meu filho. Inclusive a sala de Vinícius aqui Que loucura. da Impacto. Não tinha mesa, só tinha o meu notebook, por assim dizer. Mas eu vi a oportunidade, vi que aquilo ali estava dando um certo resultado a partir do meu esforço, né? E que era um esforço de algumas pessoas que estavam junto comigo ali, dando um suporte em algumas coisas. E aí Vinícius anunciou uma sala comercial com um preço muito bom. Eu disse, poxa, vou pegar agora. Vou pra cima. Entendeu? Isso aí já é uma história um pouco mais recente. Certo. Certo. Desde que eu peguei essa sala comercial pra cá, foram em torno de 2 anos e pouco, 2 anos e 3, 4 meses. Minha filha nasceu, peguei escritório, minha filha nasceu, ajustei algumas coisas da minha vida e digamos que nesse meio do caminho eu aprendi muita coisa. Aprendi o que é o marketing, aprendi como vender, aprendi muito mais como de fato funciona a parte técnica da contabilidade. Aprendi a lidar com os clientes que eu tenho na base, porque são vários perfis diferentes, você tem que se adaptar, saber explicar tudo aquilo para o cliente de uma forma coerente. Perfeito. Coisas que às vezes quando a gente está trabalhando para as outras pessoas, a gente não dá muita importância. A gente atende bem, a gente dá um suporte legal, mas a gente não pensa, pô, como é que eu vou falar isso para aquela pessoa? Pensando lá daqui a um ano, qual consequência aquilo que eu estou ensinando para aquele colaborador ou para aquele cliente vai trazer qual resultado? Perfeito. Então, foi um tiro no escuro, foi uma decisão maluca, principalmente levando em conta que eu ia ser pai em pouco tempo, mas que, cara, depois que eu superei todos esses desafios de 2 anos pra cá, eu me tornei outra pessoa. Então eu mudei muito em 2 anos, coisa que eu não tinha alcançado na minha vida inteira. E fala a verdade, o nascimento da sua filha, eu falo que você ia ser pai, ele já deu um gás maior, né? Pra Com poder certeza. correr atrás das coisas, Você nem conquistar. sabe. Eu tenho que correr atrás de cliente, eu preciso... É o leite da minha filha, é a fralda da minha filha. E... Tirei leite de pedra. Matheus, E aí, só te pode interrompendo. continuar. E aí, nesse meio do caminho, eu tive que aprender na marra as coisas técnicas para você ter um escritório, atender bem um cliente, não ser só um escritório que envia impostos.
eu fortaleci também muito a parte emocional, psicológica. E chega naquele ponto que você falou. Pô, você já fez terapia? Não fiz terapia, mas eu tive que me virar com o que eu tinha. Ou era isso ou eu ficava doido no meio do caminho, porque é uma situação complicada, entendeu? E falando um pouquinho ali da parte do teu serviço em si, porque você falou, querendo ou não, a importância de ser um profissional Exatamente. consultivo, correto? Exatamente. Então, por que tu acha que ser um profissional, um contador consultivo hoje, faz você se destacar mais no mercado? Cara, primeiramente, para você ser um contador, um especialista, ter uma empresa que é muito consultiva, você estando à frente daquilo, eu acho que o primeiro requisito é você ter uma paixão em cima daquilo. Então, eu não faço consultoria porque necessariamente eu quero mexer com isso ou porque vai ter um ticket maior entrando no meu caixa, por assim dizer. Claro que isso também é um dos motivos. Sim, claro. Mas porque eu tenho uma satisfação pessoal naquilo. É algo que eu quero mexer. Eu quero mexer com o financeiro, quero mexer com treinamento de pessoas, quero ajudar o empresário a sair do ponto A ao ponto B, assim como eu consegui fazer comigo mesmo. Quero ajudar ele a... Pô, legal, você começou a ganhar dinheiro. Agora como é que você vai cuidar desse dinheiro? Como é que você vai multiplicar esse dinheiro? Como é que você vai lidar com a sua equipe? Então, existe uma parte de se é algo que vai trazer um ticket maior, se é algo que faz sentido para a operação, e tem uma paixão pessoal. Mas respondendo a sua pergunta, o contador hoje em dia, ele pode ser um commodity. Ou seja, se você não tiver um diferencial, se você não fugir de só enviar impostos, não fugir de cobrar o menor preço ali para fechar o cliente, você não vai para canto nenhum. Você vai correr pelo caminho. Os contadores hoje em dia, daqui para frente, eles têm que ser muito mais consultivos. Até porque tem tecnologia que já faz o teu serviço, tem IAs que já podem fazer parte do seu serviço. E o dever do contador, nesse caso, é pegar todas essas ferramentas e dizer, beleza, qual o caminho esse empresário tem que traçar? Qual a melhor decisão? Por que isso aconteceu na empresa dele? Como ele poderia ter evitado? O contador que ir por esse caminho, ele vai para o caminho do sucesso. Agora, o contador que for pelo caminho mais tradicional, de ser só aquele cara que envia impostos, ele vai ficar pelo caminho. Ele vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Inclusive, uma das suas especializações é no mercado digital, não é isso? Exatamente. Mas por que exatamente o mercado digital? Eu Tinha tantas outras especializações, porque você decidiu, vou migrar no mercado digital. Tem vários motivos. Diga alguns pra gente que a gente quer conhecer. Eu costumo dizer que se eu não fosse para a área de contabilidade, parte fiscal, financeira, provavelmente eu iria estar no mercado digital. Porque é algo que me interessa muito, é algo que inundou a internet. Certo. E aí eu fui me aprofundando também para aplicar para mim. Eu estou fazendo aqui o serviço para o cliente, mas como é que eu vendo um infoproduto? Como é que eu faço um curso que me custou 1.000 virar 100 mil reais no meu caixa? 99 mil de lucro nesse caso. 99 mil não, perdão. Querendo ou não, tem um custo de tráfego ali no meio. Mas basicamente você só grava uma vez e vende aquele acesso para várias pessoas, e quanto mais você vender, maior vai ser o seu lucro. Entendeu? Então é algo que eu estava estudando, é algo que me interessava. E aí um amigo meu, que também é empresário e já veio no podcast inclusive, que é o Tássio Maia, eu virei cliente dele, né, na parte de estruturação comercial, inteligência comercial, vendas em si. E ele disse, por que você não se especializa? Por que você não foge do commodity dos contadores hoje em dia? Por que você não se torna mais consultivo? Então foi a partir da dica dele, por assim dizer, e escolhendo uma área que mexe, né, com a minha paixão, por assim dizer, eu disse, então eu vou escolher esse caminho aqui. Já estou em alguns grupos de network, já conheço uma galera que é do mercado digital, então provavelmente vai dar bom. Dito e feito. A maior parte da minha carteira hoje, em menos de um ano, é mercado digital.
E você, como um contador hoje, consultivo e com especialização no mercado digital, o que é que você acha que os empresários desse mercado eles precisam aprender sobre contabilidade e gestão financeira, por exemplo? O que é que você acha que eles estão precisando aprender ali? Algum conselho que você dá para eles? Perfeito. Que é o teu público, que é... Teu Perfeito. público não, né? Mas um pessoal mais específico da tua especialização. Exatamente. Dessa área específica. Os clientes que eu fecho, as pessoas desse mercado, são pessoas muito novas. Eu não lembro qual a geração, que tem um monte de geração, X, Y, Z. Só sei que pessoal de 18, 19 anos, pessoas que se emanciparam para abrir o CNPJ e girar, vender curso. Então, o perfil de empreendedor é muito antenado, muito novo, mas que a maioria deles está caindo numa ilusão de, eu vou dizer aqui, eles querem sonegar, querem arrumar o jeitinho, querem ser mais esperto do que o leão da receita. Pô, pode ser que você faça tudo isso e não aconteça nada? Pode, mas você está contando com a sorte. E aí, respondendo especificamente a sua pergunta, por que que isso é um erro? Já que meu tio sonega há 10 anos e nunca aconteceu nada. Isso é um erro porque você é um cara, uma mulher que gosta de empreender, sabe vender, com certeza quer ser milionário. A maioria dos clientes que eu fecho, eles querem ser milionário. Então, nessa jornada que você quer caminhar, o que você está caminhando, quanto mais você cresce, maior é o alvo nas suas costas. Ou seja, uma empresa que fatura, um MEI que fatura 6 mil por mês, Tá. 7 mil, 8 mil, 10 mil por mês, sonegando ali, acima do limite do MEI, ele tem muito menos chance de sofrer uma fiscalização, uma multa, ter a inscrição suspensa, do que uma empresa que fatura 1 milhão por ano. Então, quanto mais você fatura, quanto mais você aumenta a sua estrutura, maior é o binóculo da receita na sua operação. Então, se você é um cara que construi patrimônio, quer enriquecer, quer ficar milionário, assim como é o meu objetivo, você tem que entender que uma hora você tem que se organizar. Se você vai construir tudo que você quer construir e você não quer levar uma bocanhada maior do que deveria, você tem que se organizar já de agora, entendeu? Então, é basicamente esse o conselho que eu daria para os empresários do mercado digital. Boa. Matheus, a gente tem uma dúvida. A gente queria que você explicasse pra gente o que é o lado emocional do financeiro. Boa. Se eu só tomar uma aguinha. Inclusive, era justamente essa questão do lado emocional do financeiro que eu tava perguntando no começo, porque não veio na mente. Mas deixa eu contextualizar antes. Entendi. Certo. Pô, abri meu escritório, aprendi no meio do caminho, fiz as minhas conquistas, formei a minha base. Show. E agora eu quero fugir de ser um contador que só envia impostos. Geralmente, qual vai ser o caminho? Você vai oferecer algum tipo de consultoria tributária, você vai atrás de benefícios fiscais, que foi como eu fiz com o mercado digital, né? Que tem alguns benefícios fiscais dentro do mercado digital, dentro da educação. Você pode ir para o lado financeiro, ajudar empresas a organizarem o financeiro. Sim. E aí os dois que eu escolhi, basicamente foi na parte fiscal, como eu dei de exemplo, ajudar empresários do mercado digital a pagar menos impostos. E o outro que eu estou escolhendo, que eu estou estabelecendo nos últimos 6 meses, atendendo clientes desde os últimos 6 meses, é na parte do financeiro. E aí, ligando com o que você falou, dinheiro, financeiro, ele é muito mais emocional do que a gente pensa. Por exemplo, se você é uma pessoa que tudo que você recebe, você gasta, e você acaba saindo no vermelho no final do mês e não sabe por quê, provavelmente porque durante todo aquele mês você gastou dinheiro não de forma racional, mas de forma emocional. Um iFood da vida, um sextou, gastos que você não precisava naquele momento, que acabou te levando para o lugar onde você está. E essa decisão nem sempre é racional, é emocional. Então, é basicamente essa questão psicológica do financeiro. Claro que
como eu trato com empresas, eu trato de negócios, colaboradores, regras jurídicas, 90% do que eu vou falar vai para o lado mais técnico. Mas não tem como eu falar de dinheiro, não tem como te trazer uma dica sem entender a parte emocional. Eu não posso chegar em você e dizer, cara, você tá no vermelho aí faz 5 meses. Tu gasta R$1.000 com iFood, 1.500. Corta aí, 0. Você não vai comer nada, você vai comer arroz com ovo em casa. Pô, esse cara vai mandar eu me lascar. Dizer, eu vai pra lá. Agora, se eu digo, você gasta R$1.000, R$1.500 com iFood todo mês. Vamos reduzir, vamos fazer um orçamento? Em vez de 1.000, vamos descer para 600, 400? E aí você divide por semana ali. Todo final de semana você pega e compra um valor ali até alcançar aquele orçamento. Porque senão o cara não vai conseguir. Ele não vai conseguir cumprir, vai me pagar, não vai alcançar o objetivo e no final, a culpa é de quem? Do contador. Do consultor financeiro, nesse caso, né? Culpa é de Matheus, Que ele me pagou e não fiz ele economizar dinheiro, trazer mais caixa, etc. Porque eu ignorei o cérebro da pessoa, a história daquela pessoa. Então é daí que onde vem essa questão de analisar tanto a parte técnica quanto a parte psicológica e emocional, que é muito interessante, por assim dizer. Certo. E a gente... Pode continuar. Pode prosseguir. É até interessante que tem como classificar as pessoas em relação ao dinheiro pelas 4... Você tem como classificar as pessoas em relação ao dinheiro pelas 4 operações financeiras. Que seriam? Soma, subtração, divisão e multiplicação. Perfeito. O empreendedor, no geral, aquele que tem sucesso, ele vai o cara de multiplicação. Que ele pega 1 e faz 2. Pega 1, faz 1,5, 1,5 vira 3 e vai multiplicando. 3, 3,5, 4. É o cara que sabe fazer dinheiro. E por que que isso tem a ver com o psicológico? Porque às vezes é natural do cara. O cara é um vendedor, um cara que é do rolo, que sabe fazer dinheiro ali na compra e na venda. Sabe como funciona o dinheiro, chega do dinheiro. Então ele vai para o caminho da multiplicação, muitas vezes sem ser algo consciente, por assim dizer. Sem estudar, sem passar por uma consultoria técnica minha. Ele vai ali no feeling. E a maioria dos brasileiros geralmente vai pela subtração. Perdão. Divisão, Isso multiplicação. mesmo. Se bem que a venda ela é racional, mas a compra, o fato de você comprar é um ato totalmente irracional. Exatamente. Então, por isso tem muito a ver realmente com a questão de ser emocional, né? Essa questão das finanças. Aí você, influencia muito. Se a gente for entrar em psicologia financeira, mentalidade de psicologia financeira, a gente vai falar um monte de coisa aqui. De compulsividade. Ancoragem, essa questão do desconto. Por exemplo, eu posso vender esse iPhone 7.000 no Pix, vai doer. Ou eu posso vender em 12, 15 de 400 e pouco. Tá. Tem gente que vai mais longe ainda. Você vai pagar por dia nesse iPhone R$2,50. Tu não tem R$2,50 por dia para pagar durante o mês? Tenho. Dá meu iPhone que eu pago R$2,50 para todo dia. Já vi um bicho no Instagram que ele vende carro. Acho que é o cara lá da Y Veículos, um negócio assim, que ele fez um vídeo que viralizou, que ele vendia um carro, uma RAM, por 1 centavo. Não sei se tu já viu. Não. Ele chegava no cara, foi esse vídeo que viralizou, porque era tipo assim, o cara queria comprar a RAM, falou, eu vou vender ela pra você vai pagar 1 centavo, e todo dia vai dobrar. Aí o cara, já viu já, né? Aí o cara, oxente, eu quero, tô ganhando. Aí funcionava da seguinte forma, hoje 1 centavo no Pix, amanhã 2 centavos, aí dobrava, no terceiro dia 4 centavos, no próximo dia 8 centavos e assim vai. Aí o cara, oxente, de boa. Se você for pegar e colocar na calculadora, bota aí por 30 dias, 2 vezes nessa brincadeirinha de começando com 1 centavo, rapaz. Então, o resultado... Então, essa questão de psicológico financeiro, por assim dizer, tem a questão de você cuidar do seu financeiro, entender como você opera o seu próprio dinheiro e por que você está onde você está. E também tem o lado de quem está vendendo. Como é que eu vou fazer aquela pessoa que está vendo o meu anúncio ou está negociando comigo se sentir na vantagem?
Então tem a parte pessoal e tem a parte, querendo ou não, também que as empresas aplicam para conseguir vender para você, a maior parte de você. No caso da ancoragem, orçamento, esse meme aí que você falou, entendeu? Então não adianta eu falar só da parte técnica e não entender a parte emocional da pessoa, por assim dizer. Teve algum cliente que já fez algum pedido muito assim extraordinário para você, algo impossível de aceitar, assim, fala, cara, isso aqui é impossível, não posso fazer isso para você, não tem como. Ou talvez alguma situação inusitada nesse período ali que você... Teve um cliente que ele não tá, Sem mais, citar não nomes, tá tá? mais na base. Um cliente que, enfim, queria pagar pouco, eu negociei com ele para ele pagar um valor legal, mas atrasava e pedia muito. Sempre tem esse perfil do cliente. Aquele que quer pagar pra você R$100, Sim. mas quer que você coloque, faça tudo para você. Lave seu carro, enfim. É uma consultoria de R$1.000 pagando 100. Então, explicando um pouco mais da parte técnica, por assim dizer. Quando você emite uma nota fiscal, você está declarando que você fez uma venda ali, que você recebeu algo que você tem que pagar imposto. O cliente fez uma venda pro cliente dele, de, se não me engano, foi uns 20, 15 mil reais. Eu que fazia a nota para ele, para você ver, eu estava fazendo a nota dele. No outro dia ele pediu, cancela a nota. Já recebi o dinheiro aqui. Gente, não, pô. Olha, hoje em dia, eu expliquei para ele, né? Hoje em dia a Receita Estadual, Federal, Municipal, que seja, ela tem acesso a toda a sua movimentação financeira. Pelo que eu vi aqui do print da conversa, você vendeu para ele no cartão, que também é dizendo que você fez uma venda. Então, não tem como eu cancelar essa nota fiscal, porque você tem a movimentação financeira por trás. Você recebeu o valor. Fora que, na hora que o pessoal descobrir essa fraude, a culpa vai ser de quem? O primeiro a dizer que a culpa é minha é você. E aí não vai dar certo. O primeiro culpado é o consultor financeiro. E aí eu não fiz para ele. Pronto. Não tem condição. Principalmente desse valor. Matheus, você falou que passou um ano ali no 0 a 0, né? Sem lucro nenhum. Eu queria saber, nesse momento, nesse período que você estava construindo o negócio ali, quais erros, os perrengues que você passou, se em algum momento você pensou em desistir da ideia. Conta isso pra gente. Bom, Porque assim, a parte boa, aí beleza, né? Não, eu tive a atitude, não sei o que, eu fui, fiz Aí lá depois acontecer. você fala pra gente qual o momento que você percebeu, não, tá dando certo também. a parte boa todo mundo gosta, né? Claro, certeza. mas a gente quer Escritório saber a montadinho. parte, meu filho, dos bastidores, que ninguém tá vendo. Escritório montadinho, Negócio uma bonitinho. casa, um carro. Já Isso aí começou, todo mundo vê. já começou assim? Depois desse 0 a 0 quando alavancou, Tá. aí eu fui pegando aí, né? Me premiando no meio do caminho. Sim. Aplicando as estratégias que eu ensino para os meus clientes, né? Mas, nesse primeiro ano, né? Respondendo a pergunta da Gabi, como eu te falei, né? Foi de muito aprendizado. Então, apesar dos problemas, das dores de cabeça, trabalhar em feriado, trabalhar de noite, até tarde da noite, eu sabia que aquele sofrimento ele tinha um propósito. Que era alcançar tudo que eu venho alcançando hoje, que era me tornar a pessoa que eu sou hoje, aprender de fato a tirar algo dos problemas, por assim dizer, entendeu? Mas, citando alguns problemas que eu tive, como eu te falei, como é que eu vou vender? Sim. Eu não sabia vender. Como é que eu vou lidar com os colaboradores? Que no primeiro ano, assim, no final do primeiro ano, eu contratei uma pessoa. Sim. Como é que eu vou fazer uma demissão? Pô, a minha primeira demissão, que infelizmente teve que acontecer, foi um desastre. Mas que serviu para as próximas, não que a gente quer que isso aconteça, né? Quando a gente contrata alguém, a gente espera que a pessoa fique. Mas você vai criando uma casca ali naquele caminho, por assim dizer. E falando da parte de pensou em desistir, sempre acontece isso. Isso é normal. Porque a jornada é muito árdua. Você vai ter alguns problemas no caminho, uma ansiedade, alguma coisa, isso é normal. E você, querendo ou não, em um momento de fraqueza, você vai pensar em desistir. Só
pontuando. Fica à vontade, meu filho. Podcast é seu. Sou uma mera ferramenta de comunicação aqui. Você vai pensar em desistir no caminho. Quando você encontrar um novo desafio, você vai querer se sabotar. Porque, entenda, a partir do momento que eu me demiti, tudo que eu estava fazendo era fora da minha zona de conforto. Então eu estava num estresse constante. Ainda estou hoje, porque eu estou sempre arrumando alguma coisa nova para fazer. Mas agora eu já estou mais acostumado. Mas no primeiro ano, a sua cérebro arruma algum tipo de desculpa, você mesmo se sabota. Algum cliente tá esperando muito de você e às vezes você se sente, pô, será que eu vou conseguir trazer valor para aquele cliente? Porque eu não quero pegar o dinheiro do cliente e lascar com a empresa dele. Eu quero trazer valor para ele. Inclusive... Então é uma coisa relativamente normal. Desde que você entenda que é o seu próprio cérebro Perfeito. tentando lhe sabotar e que aquilo ali no final daquilo você vai ter um fruto, é o que me motiva. Pô, é o segundo podcast que eu faço. Se você for olhar o primeiro, comparar o que eu tô me importando hoje pro primeiro, eu melhorei muito. Totalmente Porque diferente. justamente eu fui lá, meti a cara, por assim dizer, e fiz o podcast. Meti a cara e palestrei. Treinei colaborador do meu cliente. Então é no final do desafio, por assim dizer, que você encontra uma versão melhor de você. E eu tô sempre nessa. Matheus, só interrompendo o João, bem Fica rapidinho, só fica para pegar à o gancho vontade. dele aqui, né? Depois de tudo que ele passou e se superou também. Você acredita, Matheus, hoje que qualquer pessoa ela pode empreender? Caramba. Depende. Depende. Conta pra gente a tua Qualquer opinião. pessoa pode empreender se ela começar a adotar a mentalidade certa. Se ela ler o livro de Napoleão Hill e um dos objetivos dela for abrir uma empresa. Se ela não quiser, só se ela não quiser, ela não vira empreendedor. Agora, se ela realmente quer e vai atrás, ela vai conseguir. Lógico que no caminho ela vai encontrar empecilhos, pode ser que ela quebre na primeira, pode ser que ela quebre na segunda, mas uma mente obcecada, por assim dizer, ela vai encontrar um caminho, ela vai achar um caminho para empreender. Não sei se respondeu a tua pergunta. Respondeu. Perfeito. Mas eu acredito Inclusive, que seja claro. isso. foi até bom, Gabi, tu ter feito essa pergunta, porque puxa até um gancho pro que eu queria perguntar. Matheus, você como... A pergunta que eu vou fazer agora é até para você aconselhar um pouco os seus clientes hoje, que já estão na sua carteira, e até para os próximos que virão, se vocês quiserem, né? Você como um consultor financeiro, qual conselho você daria para o teu cliente ou para aquele empresário que a empresa dele está crescendo, ele está começando a faturar mais, mas ele ainda administra a empresa como se fosse um MEI? Por exemplo, qual conselho você daria para ele? Ver que a empresa está crescendo, está faturando mais, sendo que ele ainda está Perfeito. naquela mentalidade do MEI. Bom, o conselho que eu daria, né, para os empresários, novos empresários que estão fazendo dinheiro, começando a faturar ou já estão faturando há um tempo, é o seguinte: não é porque você sabe vender, fazer dinheiro girar, que você sabe cuidar do dinheiro que entra. Pô, você tem como se fosse um cesto aqui, uma rede. Você consegue jogar o dinheiro lá dentro. Perfeito. Mas a sua bacia, a sua peneira, enfim, tá furada. E você não sabe. Por quê? Porque você tá focando muito em vender. Porque você aprendeu muito a vender, mas não aprendeu a como lidar com o dinheiro que já é seu. Qual é o melhor investimento? Como trazer o melhor retorno para o investimento que você faz? Se tiver caixa livre, onde é que eu coloco? Então, o empresário muitas vezes é o cara que faz muito dinheiro, mas que também gasta muito dinheiro. E não tem uma mentalidade de longo prazo. Entendeu? E eu ouso ir além. O financeiro, ele está em todos os setores da sua empresa. O comercial é financeiro. O marketing é financeiro. Seu RH é financeiro. Pô, se o meu comercial vende um contrato de 6 meses em vez de 12, isso vai influenciar o meu setor financeiro, o meu fluxo de caixa. As despesas que eu já tenho para daqui a 12 meses, não conte com o dinheiro desse contrato, porque pode ser que o cliente
acaba o contrato e não queira renovar. Então, tudo na sua empresa é financeiro. O marketing que você investe, se você investe 1.000, você quer que volte, sei lá, 2.000, 3.000, 10.000. É dinheiro também, é financeiro. Entendeu? O colaborador que você contrata tem muito a ver com dinheiro também. Se ele te custa 4.000 e sua empresa fatura 10, está errado. O colaborador que te custa 4.000, você tem que estar faturando pelo menos 30 a 50 mil. Então, a partir do momento que você entende isso, você entende que a sua empresa ela não está tão bem quanto você pensa, e aí você começa a tomar as atitudes para melhorar. Posso até trazer um exemplo aqui. Deixa eu pensar. Mas fugiu ao mente agora o exemplo. Enfim, tudo na sua empresa é movido a dinheiro. Tudo na sua empresa, querendo ou não, vai funcionar de uma forma que tira ou que traz mais dinheiro para sua empresa. Pode ser o setor ali de limpeza do seu escritório. Você tem que ficar de olho. Será que aquela equipe, aqueles materiais de limpeza, está sendo usado de maneira eficiente? Entendeu? Sim. Basicamente seria esse o conselho para os empresários que estão vendendo e que estão fazendo mais dinheiro. Você sabe fazer dinheiro, mas será que você sabe cuidar do dinheiro que você tem? Será que você sabe multiplicar, construir patrimônio? É uma reflexão que eu deixo. Rapaz, esse podcast ele tá bem construtivo, viu? Muito. A gente tá recebendo uma mentoria, uma consultoria, um coach Totalmente aqui. A gente vai sair né? aqui, meu filho, já vou pedir demissão. E com 50%. E com 50% Vamos de abrir desconto. uma agência ou empresa. Olha, é isso, gente. Como Matheus ele inspirou a gente, Napoleão Hill também. Vamos ter que pedir demissão. Vou largar tudo, vamos embora aqui. Mas aí, inclusive, Matheus, só o último adendo. A gente vê que muitos empresários, a maioria gosta de ler realmente, né? E eles acabam por se tornar escritores. Você já pensou em algum momento escrever um livro? Olha. Já. Deixa eu te dizer uma coisa. Cara, fala. Pior que ele daria um livro bem bacana, né, velho? Sim. Até pelo nome podcast, né? De Lava Jato para Escritório de Contabilidade. Olha aí, ó. Tem alguns motivos de porquê. O livro de autoajuda, vendendo ali nas livrarias Saraiva. Seria a primeira Cultura. a comprar, ok? Exatamente. Bom, já pensei sim. Inclusive é algo que eu provavelmente vou fazer daqui a 1 ano ou 2. Por quê? Lembra que a minha contabilidade é especializada no mercado digital. Sim. E aí educação, e-books, livros, eles têm diversos benefícios fiscais. Então o primeiro motivo que eu vou fazer é para ter benefício fiscal. Claro, com certeza. Já é um piso aí para quem é contador, né? Como diria o meu grande amigo e mentor Tássio Maia, casa de ferreiro, espeto de aço, não é de pau não. Esqueça tudo. Então, tudo que eu vendo, tudo que eu ensino, tudo que eu aplico na sua empresa é porque eu faço na minha, ou vou fazer em algum momento ali, para chegar a hora certa. Ô, Matheus, Então, mas aí quando você vender um curso, estiver vendendo um curso, a gente vai ter um descontinho bom aí, né? Descontinho bom. Você vai lembrar da gente. Pode ficar tranquilo. Eita, a gente... Olha, falou do livro, olha, a parte daquele podcast eu decidi fazer um livro, tal, tô multimilionário aqui. A gente não pode esquecer da base, né? A base é importante. Descontozinho aqui pra gente, né? E o outro motivo de fazer esse lançamento, escrever algum livro, é de fato expandir a educação que eu trago, entendeu? Por assim dizer. Educação financeira, empreendedorismo, parte fiscal, como gerir de fato a empresa e outras coisas que eu vou aplicar nos próximos anos. Eu tenho uns 10 anos aí planejado da minha vida. Perfeito. É o perfil do cara do financeiro ali, do consultor, planejo, tá tudo planejado. Excelente, Matheus. Pra gente... Porque assim, a gente só termina aqui com chave de ouro. Essa é na lapada, com o pé direito. Vai. São 2 perguntas e uma só. Pode mandar. A primeira pergunta. Primeiro, como é que você resumiria a sua trajetória até hoje? A trajetória do Matheus Neri, resumidamente, de antes até o agora. E qual o conselho que você daria ao mundo, ao seu próximo cliente, aos clientes que você tem hoje? Caramba. Meu filho, aqui é pra se dar, velho. Pancada agora, né? Esse é o momento, Matheus, de você deixar a sua marca pra terminar com o pé Repita a direito. primeira pergunta. Tá. Resumir um pouco da sua trajetória. Resumir a sua trajetória completa até hoje
e um conselho que você daria não só para quem está vindo para a sua carteira, quem já está na sua carteira, para quem quer empreender, assim, para finalizar com chave de ouro. Cara, acredito que eu poderia resumir a minha história em uma história comum, de um brasileiro comum, que descobriu que é possível, que é capaz de mudar a sua própria realidade. Basicamente isso. Perfeito. E o segundo conselho que eu trago, não só para empresários, mas para as pessoas no geral, é: olhe o mundo à sua volta, olhe a sua realidade. Você acredita que está numa situação boa? Que está numa situação, digamos assim, estável? Não está, não existe estabilidade. Então, independente de onde você estiver, independente de qual for a sua situação, saia da sua zona de conforto. Vá procurar alguma coisa que vai te trazer segurança, trazer o retorno, que vai te ajudar a sua família, entendeu? Principalmente no Nordeste, por assim dizer. Você vem de uma situação, você vem de um lugar onde você não é uma folha em branco, você é uma folha toda rabiscada. Então você já chega no mundo do trabalho, chega na vida adulta, por assim dizer, todo quebrado. Então, entenda onde você está, entenda a sua realidade e busque atrás e busque sua melhora. Basicamente isso. Ótimo. A melhor defesa é o ataque. É isso. Matheus, eu gostaria de agradecer de verdade, né, pela participação, pela presença. Você que... Simbora que eu além tô de olho ali, ó. A gente vai abrir aqui, vai ter um momentozinho aqui, viu? Simbora. Mas de verdade, muito obrigado primeiramente Eu que agradeço. pela parceria. Segundamente pela amizade, né, de certa forma. Gosto muito de você como pessoa, como profissional. Tamo junto. Você deu um tempinho ali da sua rotina, que eu sei que é muito corrida, né? Toda hora levando soluções para o seu cliente, resolvendo problema, enfim. Mas Para de tocar isso aqui. tá aqui com a gente, por isso tá até cabeça para baixo, tá até silencioso, Já né? botei no silencioso. Agradecer também pelo conhecimento passado, né? A gente que é de vendas, inclusive, né, João? A gente aprende muito com pessoas como você, Matheus. Verdade. Inclusive também gostaria de agradecer a Impacto Agência, tá? Que inclusive é toda essa nossa estrutura aqui. E uma vez o apresentador Danilo Alves, ele falou o seguinte: eu gosto muito de citar essa frase nos podcasts, que ele fala o seguinte: se você tem algo de bom para falar, você tem que estar num lugar que esteja à altura da sua voz. E eu garanto para você que esse lugar é aqui. Então, se você estiver precisando... se você estiver precisando crescer mais nas redes sociais, aparecer, ter mais autoridade, a gente também não tem só o podcast, a gente também trabalha com marketing, também a gente traz outras soluções para o seu negócio, para você que é empreendedor, você tem sua empresa ali, tá certo? Fala com a gente, fala com o Matheus e vai dar tudo certo. E gostaria de agradecer mais uma vez também ao pessoal da Big Blend, tá? Deixa eu passar aqui. Eita, meu Deus do céu. Problemas técnicos, galerinha. Sou apresentador. Vai dar certo. Gostaria de agradecer mais uma vez ao pessoal da Big Blend Hamburgueria JP, que tá fortalecendo o nosso podcast com essas delícias aqui que a gente vai amassar agora. E também o pessoal da Dogão da Laura, tá? Que vai fortalecer no nosso próximo episódio do podcast. Então não percam. E rapidinho, eu vou até só voltar aqui, né? Porque, minha gente, rapidinho, eu tenho Agora é o que... momento. No final a gente tem que mostrar. Não mostrou no começo, a gente mostra no final, minha gente. Será que vai aparecer aqui? Olha isso aqui, minha gente. Vai dar certo. Pelo amor de Deus. Calma, é isso aqui, eu falei. Não faça inveja. Tava rapaz. doido. Você tá vendo? Minha gente, pode encerrar esse podcast aqui. Ah, negócio bom, velho. Meu Deus do céu. Gente, João, meu amigo, muito obrigado pelo fortalecimento, tá? Falando aqui de boca cheia mesmo. Gente, vocês têm 10% de desconto, tá certo? Vocês pedindo lá no WhatsApp de João, lá no WhatsApp da Big Blend Hamburgueria. Peçam no iFood também. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. E é isso, minha gente. Muito obrigado pela participação. Matheus, meu amigo, muito obrigado. Mais algum detalhe? Algo a informar pro Brasil? Queria trazer um ponto. Traga. Que interrompendo aí, atrapalhando sem encerramento. Fica à vontade. A gente falou muito do passado pra cá. Hum. Lava Jato,
aprender a trabalhar no escritório, Sim. montar o próprio escritório de contabilidade, Uhum. se especializar no mercado digital. É uma longa história para 2 anos, né? Não, filho, aqui Especializar podcast... no mercado digital, iniciar consultorias financeiras, iniciar podcasts, palestras, construir um exemplo do que eu presto serviço tendo uma empresa lucrativa e que cresceu tanto em pouco tempo, ter um patrimônio na pessoa física avaliado em torno de R$400 mil. E aí, para onde eu vou agora? Os próximos passos provavelmente vai ser fortalecer essa questão de consultoria, né? Questão de consultoria para empresas, consolidar isso, ter mais cases do sucesso. A partir do momento que a minha empresa vai crescendo e os meus clientes vão crescendo, eles também vão precisar de mais auxílio meu. Uhum. Então, se hoje eu estou focando muito em alavancar, em ajudar empresas e empresários a alcançar o sucesso, ajudar empresários na pessoa física a estabelecer as bases do que eu alcancei, o próximo passo vai ser multiplicação do patrimônio daquele sócio. Vai ser trazer investimentos para aquele sócio alocar aquele capital que ele já multiplicou com a nossa ajuda. É longo prazo, 10, 20, 30, 50 anos. Eu não vou entrar em detalhes, mas o caminho vai ser esse. Empresários ajudando na alavancagem da empresa, multiplicando o patrimônio da pessoa física dele. Perfeito. É isso. Desculpa atrapalhar o seu encerramento. Perfeito, mas cara. obrigado Até pelo sem convite. palavras aqui. Valeu. Muito Tamo obrigada, junto. Matheus. Gabi, minha querida, obrigado pela participação junto comigo. Vamos nessa. Semana que vem tem mais. Né? Cachorro quente. Aquele Ansiosos modelo vai pro dogão da ocupar o Laura, tamanho dessa tá? mesa aqui. Vamos embora. Eu vou estar aí Obrigado, semana que pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.